Deus não descarta você, mesmo quando você faz tudo errado, mesmo quando você apronta, mesmo quando você erra, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus não vira as costas para você, Deus não te joga fora, Deus não te joga fora, como muitos fazem no dia de hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé e de esperança. Estou aqui no quartinho de oração Visão de Águia. Eu quero orar pela tua vida, tua casa e todos de sua família. Fique comigo até o final desta transmissão, porque o que Deus vai fazer na tua vida, você ficará maravilhado. O que Deus vai fazer na tua vida, nesta transmissão deste dia, vai ficar marcado. Eu profetizo o seu testemunho aqui nos comentários. Vai ter testemunho nos comentários deste canal, em nome de Jesus. Fique comigo até o final, serei breve com você aqui neste dia maravilhoso. Quero pedir para que você faça o seu pedido de oração no chat ao vivo, faça seu comentário também, aliás, no chat ao vivo e também na descrição deste vídeo. Eu estou passando nos vídeos e estou lendo os comentários e estou também deixando lá uma mensagem lá para os irmãos. Tem irmãos que comentam assunto da transmissão, do que está acontecendo naquela transmissão. Nós estamos ali também. Tem irmãos que declaram: eu tenho a bênção de Deus na minha vida, e ali eu falo: toma posse aí da sua vitória em nome de Jesus. E tem gente que faz o seu pedido de oração. E muitas das vezes, quando eu respondo, estou respondendo a mensagem, o Senhor coloca no meu coração algumas palavras para liberar ali sobre o teu comentário na descrição deste vídeo. Então, por isso, faça também o seu pedido na descrição do vídeo, seu comentário, fala a respeito da mensagem também. Amém? Conte o seu testemunho, aquilo que Deus já fez na sua vida, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sem delongas, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A minha Bíblia está aberta no dia de hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 3 e o versículo é o 22. Eu vou mencionar durante a explanação da palavra, do verso 22 ao 26. Porém, eu vou ler aqui com vocês, do ponto de partida, o versículo 22 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. A palavra diz assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Qual era o contexto aqui? O contexto é logo após a cura daquele homem que era coxo, Pedro, ele está pregando ali a palavra. Logo após a cura, Pedro está pregando após a cura do coxo que estava à beira da porta chamada Formosa. Olha que algo interessante. O milagre que aconteceu na vida daquele homem abriu espaço para a pregação da palavra. Olha, o que Deus vai fazer na tua vida, já está fazendo na sua vida, e
também na vida daquela pessoa desenganada da medicina, aquela pessoa que não tem mais o que Deus está fazendo na vida desta pessoa. Vai abrir espaço para a pregação da palavra. Ou seja, quando você contar para alguém, o espaço vai ser aberto para você propagar a palavra de Deus. Agora, Pedro está deixando claro que o poder não estava nos apóstolos, não vinha dos apóstolos. O poder vinha de Jesus, o Messias prometido, aquele que havia sido prometido. Inclusive, aqui ele vai conectar a promessa feita por Moisés, que foi onde ele cita o versículo de número 22. Ele vai dizer, Deus vai levantar um profeta entre os irmãos, a ele ouvireis. Ali Moisés está apontando para Cristo. Aí a promessa foi feita por Moisés, o cumprimento veio em Cristo, e aqui do versículo 22 ao 26, nós vamos ver também um chamado urgente ao arrependimento, e ali vai ter a declaração de que a bênção foi destinada primeiro ao povo de Deus. Então, não é um discurso aqui emocional, é uma pregação bíblica, é uma pregação histórica e confrontadora, a pregação de Pedro neste momento, porque Deus prometeu um profeta, porém o povo rejeitou o profeta. Deus ressuscitou Jesus. Agora ele chama todos, irmãos e irmãs, todos, ele chama ao arrependimento aqui. E dentro desse texto nós vamos extrair algumas lições importantíssimas para serem aplicadas em nossas vidas. E a primeira lição aqui é que Deus sempre falou antes de agir. Deus sempre fala antes de agir. O Senhor vos suscitará um profeta, a ele ouvireis. Escute uma coisa aqui, versículo 22. Deus está falando antes de agir, antes de levantar, Deus está falando. Então, antes do milagre do coxo, houve promessa também, e houve palavra, porque no templo tinha a palavra, mas houve uma palavra que havia sido liberada lá atrás. Então, digo uma coisa para você aqui, não despreze a palavra esperando apenas o milagre. Ei, não despreze a palavra esperando apenas o milagre. Deus, ele revela a sua vontade, irmãos, antes de manifestar o seu poder. Então, quem não ouve a voz de Deus não vai entender os seus atos. Então, Deus sempre falou antes de agir. Então, segunda coisa, rejeitar a voz de Deus gera consequências espirituais. Olha o versículo de número 23. Eu falei que ia citar os demais. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Observa aqui, rejeitar a palavra, irmãos, rejeitar a voz de Deus gera consequências espirituais. Pedro aqui não está suavizando a mensagem. Aqui, ignorar o profeta prometido tem preço. Ignorar Jesus tem um preço a ser pago. Então, não basta ouvir Jesus. É preciso obedecê-lo. E escute, a fé que não transforma a vida, ela se torna apenas uma religião. A fé que não transforma se torna apenas uma religião.
rejeição à verdade sempre gera afastamento espiritual. Então, não rejeita a verdade. Então, rejeitar a voz de Deus gera consequências. E nós vamos ter um vasto exemplo de homens e mulheres que rejeitaram, que não deram ouvido à voz de Deus e que pagaram um preço muito e caríssimo. A terceira lição que nós podemos aprender aqui dentro desse texto é que Deus é fiel às promessas feitas ao longo da história. O texto no versículo 24 diz que todos os profetas, desde Samuel, anunciaram estes dias. Ou seja, o evangelho aqui não é novidade, é cumprimento. Pedro está anunciando o cumprimento de uma promessa. Se Deus cumpriu promessas de séculos, ele também cumprirá o que prometeu a você. Eu vou repetir aqui para você gravar. Se Deus cumpriu promessas de séculos, ele também cumprirá o que prometeu a você, o que prometeu a tua casa, a tua família. Ele vai cumprir. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, seja, o tempo de Deus nunca anula a sua fidelidade. O tempo de Deus não anula a sua fidelidade, ou seja, o atraso não cancela a promessa. Escreva aí, atraso não cancela a promessa. O atraso não cancela a promessa. Amém? Eu sou filho da promessa. Eu estou debaixo da promessa. E você, hein? Glória a Deus. Para nós finalizarmos, agora escute. Eu disse aqui sobre 3 situações. Deus sempre falou antes de agir. Falei que rejeitar a voz de Deus gera consequências espirituais. 3. Deus é fiel às suas promessas feitas ao longo da história. Por último, o arrependimento é o caminho para a restauração. Do versículo 25 ao 26, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vós desviastes cada um das vossas maldades. Então, olha só, a bênção não começa fora primeiro, a bênção começa dentro, é com arrependimento que começa dentro. Então, Deus não apenas quer resolver situações nossas, não apenas, Ele quer transformar os nossos corações. Ele quer fazer primeiro de dentro para fora. E a restauração verdadeira, ela nasce do arrependimento sincero. Irmãos, irmãs, Deus não passa pano no pecado. Ele oferece o seu perdão, mas Ele não passa pano no pecado. Então, arrependimento. Ele está dizendo, arrependimento é o caminho para a restauração. Eu não sei de que você precisa se arrepender, mas se arrependa. Ah, mas eu sirvo a Deus. Se arrependa. Quantos crentes, não é? Estão servindo a Deus da sua maneira, da sua forma, e está pecando contra Deus. Tem crente que serve a Deus, é ignorante. Não faz parte. Ser ignorante está fora. É pecado também ser ignorante. Não ter misericórdia também é pecado. Não ter compaixão também é pecado. Não ter amor também é pecado. Falar mal do outro também é pecado. Ficar com raiva de um aqui, outro ali, também é pecado.
Porque às vezes apontamos os erros lá de fora, adultério, um monte de coisas, e esquecemos de nós, não é? E outra coisa, e julgar as pessoas. Então, Deus está falando com a gente aqui. A palavra, irmãos, ela corta para lá e corta para cá também. Aliás, antes de falar com vocês, fala comigo. Deus está falando de arrependimento. O Senhor está dizendo aqui hoje, ó, o arrependimento de vocês abrirá o caminho da restauração de vocês. Eu vou restaurar aquela área da tua vida. Eu vou restaurar aquela área da tua família. Então, a bênção não começa fora, ela começa dentro. Então, Deus não quer apenas resolver situações, Ele quer transformar corações. E a restauração verdadeira, ela nasce de um arrependimento sincero. Deus não passa pano no pecado, mas Ele oferece o seu perdão. Então, Jesus, Ele é o profeta prometido, o Salvador enviado e o restaurador das nossas vidas. Eu vou repetir: Jesus é o profeta prometido, é o Salvador enviado e restaurador das nossas vidas. Profeta prometido, Salvador enviado e restaurador das nossas vidas é o Senhor Jesus. E escute, Deus ainda fala, está falando com você. Deus ainda chama ao arrependimento, como está chamando aqui. E Deus ainda restaura. Quem ouve a voz de Jesus hoje experimenta tempos de refrigério amanhã. Quem ouve a voz de Jesus hoje, irmãos, experimenta tempos de refrigério amanhã. Deixa eu orar por você, Pai. Mais uma vez eu me coloco aqui diante de sua presença com o meu coração voltado a Ti. Primeiro, eu peço que perdoe os nossos muitos pecados, cometidos por pensamentos, palavras e até mesmo por obras. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Pai, nos purifica diante de Ti, lava os nossos corações diante de Sua presença, transforma as nossas vidas de uma maneira toda especial. Eu louvo ao Senhor por esta bênção, por esta oportunidade que os céus está nos concedendo, e oportunidade de viver promessas, de viver aquilo que ainda não vivemos. Oportunidade de vivermos as promessas do Deus Todo-Poderoso, de vivermos as promessas daquele que é fiel, daquele que jamais perdeu uma batalha, perdeu a guerra, daquele que jamais, ó Deus, perdeu uma peleja. Nós louvamos ao Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome na beleza da Sua santidade. É mais uma vez com os nossos corações voltados ao Deus vivo, ao Deus poderoso, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai. Mais uma vez, olha quantos pedidos têm chegado até aqui, pedidos de oração, pessoas que estão, ó Deus, enfrentando batalhas, pelejas,
Mas antes de pedir para o Senhor restaurar, curar, primeiro nós nos arrependemos diante de Ti. Nós pedimos que perdoe os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e obras. Purifica-nos diante de Sua presença. Lava os nossos corações diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que jamais perdeu uma batalha, jamais perdeu a guerra. Eu louvo a Ti, Senhor. Eu engrandeço o Teu nome. Eu engrandeço o nome do Senhor na beleza da Sua santidade. Eu glorifico o nome do Senhor. Tu és fiel, Pai. Tu és fiel. Tu és o Deus fiel. Tu és o Deus que jamais abandona um filho seu. Tu és o Deus que jamais abandona os teus filhos. Tu és o Deus que guarda os teus filhos de uma maneira toda especial. O Senhor guarda o teu povo. O Senhor guarda aqueles que te buscam. O Senhor guarda aqueles que te clamam. E nós clamamos aqui agora com certeza, com seguridade. Nós clamamos com seguridade. Aleluia. Meu Deus, obrigado por ter enviado o teu Filho. Obrigado por cuidar de cada um de nós nos mínimos detalhes. Obrigado por nos proteger. Obrigado por nos guardar. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos perdoar. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado pela sua graça. Obrigado por sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Aqui eu te louvo, eu te engrandeço. Não a nós, meu Pai, mas ao teu nome seja dado glória, seja dado louvor, adoração ao nome precioso de Jesus. Deus, visita cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e abençoa a vida deles. Abençoa a casa, o lar de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Que repousa sobre a vida deles bênção do Senhor. Que repousa sobre a casa deles a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que todo o mal caia por terra agora. Seja repreendido agora todo o mal. Saia em nome de Jesus e que haja proteção. E que haja uma ação do Teu Espírito Santo. Eu profetizei aqui no início desta programação, Senhor, que esta pessoa até o final dessa transmissão, ela alcançaria o milagre, ela alcançaria a resposta, ela alcançaria o mover do Senhor até o final. E eu creio que as enfermidades estão partindo em retirada agora. As doenças está partindo em retirada, as doenças agora. Toda a ação do diabo está caindo por terra. Agora eu sei que este teu filho, esta tua filha virá aqui testemunhar, e o testemunho delas abrirá portas, caminhos, ó Deus, serão abertos para a propagação do Evangelho, pregação
da sua palavra. Sim, meu Deus, a tua palavra vai ser pregada, a tua palavra vai ser divulgada depois do que o Senhor está fazendo aqui agora. Eu profetizo, em nome de Jesus, o testemunho será maior do que o sofrimento. Senhor, quantas pessoas o Senhor está enxugando as lágrimas agora. Quantas pessoas o Senhor está levantando agora. Quantas pessoas sendo perdoadas, sendo restauradas. Quantas pessoas sendo curadas dentro. Meu Deus. E quantas pessoas que eu já estou vendo a consequência do que o Senhor está fazendo dentro, eu vejo acontecendo fora. A história mudando fora. O teu nome sendo glorificado. Tem pessoas aqui fazendo votos, meu Pai, de testificar aqui, de contar. Ela está dizendo, Senhor, se o Senhor agir na minha vida, eu vou dar meu testemunho, eu vou propagar o que o Senhor fez. Se esta minha história for mudada, eu vou propagar, eu vou divulgar o teu nome. Eu vou vir nesse canal e vou contar, eu vou testificar do que o Senhor fez. Orabassuri clama, labasterianda, labaias. Oh, glórias. Aleluia. Eu sinto a tua presença. Eu sinto a tua ação. Aonde alguém está vendo uma barreira, o Senhor me mostra testemunho. Aonde alguém está vendo doença, enfermidade, o Senhor me mostra milagres. Aonde, oh Deus, existe uma porta que se fechou, o Senhor me mostra testemunho de portas abertas. O Senhor me mostra que tem gente que a porta nem vai se abrir, mas que esta pessoa experimentará a ação do Senhor atrás da porta fechada. Em nome de Jesus, eu profetizo esta bênção agora, esta vitória agora, e eu sei que o nome do Senhor será glorificado. Eu sei que está acontecendo aqui agora. Eu sei que está acontecendo aqui agora. Aleluia. Aleluia. Eu disse aqui que quem ouve a voz de Jesus hoje experimenta tempos de refrigério amanhã. E esta pessoa vai experimentar o tempo de refrigério. O tempo de refrigério ela vai experimentar. O tempo de refrigério será experimentado por esta pessoa. O tempo de refrigério será experimentado por este homem, por esta mulher. O tempo de refrigério será experimentado, Senhor, por esta pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo esta família, esta casa, este lar. Eu abençoo agora que haja um mover. O Senhor ainda fala. O Senhor ainda chama ao arrependimento. O Senhor ainda restaura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, o profeta prometido, o Salvador enviado.
está restaurando vidas aqui hoje. Em nome de Jesus, receba a restauração dos céus. Receba a restauração e viva as promessas de Deus. Porque se Ele cumpriu promessas de séculos, Ele também cumprirá o que prometeu a você. O atraso não cancela a promessa. O tempo nunca anula a fidelidade do nosso Deus. Pai, eu creio. Tem pessoas que deixaram de ouvir a sua voz e ajuntaram consequências espirituais terríveis. Mas, ó Deus, ela se arrependeu diante de Ti agora. Em nome de Jesus, ela recebe a bênção de Deus agora. Antes do milagre veio a palavra, e depois do milagre a palavra continuou também sendo propagada. Porque Pedro, antes do milagre acontecer na vida daquele rapaz, ele disse: olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas isso que eu tenho, isto te dou. Pedro está pregando para aquele rapaz. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. Então houve a pregação, a liberação da palavra. Deus fala antes de agir. E o Senhor falou conosco aqui, e eu sinto o teu agir. Antes do milagre do coxo, houve a promessa, houve a palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o melhor de Deus agora. Receba o melhor de Deus agora. Receba a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar em nome de Jesus. E atenção, você que chegou enfermo aqui, pode buscar a enfermidade, a doença, o mal que estava no teu corpo físico não está mais aí. Você está curado, curada. Você está liberto, liberta pelo grande poder de Deus. A bênção do Senhor te alcançou nesse dia. Gente, quantas pessoas curadas aqui. Quantas pessoas perdoadas por Jesus aqui. Quantas pessoas restauradas por Ele. A sua vida espiritual estava igual o coxo, mendigando na beira da porta, estava igual o coxo ali. Mas ainda bem que você deu ouvido à palavra de Deus que foi liberada por homens de Deus, por mulheres de Deus. Eu só sou mais um. E Deus usou a minha boca para falar com você. Hoje é levanta e anda. Hoje é tomar a tua cama e caminhar. É seguir. É se voltar para Cristo. O milagre na vida daquele homem fez ele se voltar para o seu. Ele entrou dentro do templo. Que o milagre que o Senhor está fazendo na tua vida aqui te leve para mais perto dele. Te leve para a comunhão. E o milagre que Ele está fazendo na tua vida aqui hoje te leve a propagar o Evangelho. Ele possa abrir o caminho para a pregação do Evangelho. Receba em nome de Jesus a bênção dos céus aqui agora. Aleluia.
há uma ação do Espírito Santo acontecendo aqui. Gente, tem muita gente que vai contar o que aconteceu depois. O Senhor Jesus fez. Tem promessas que foram feitas, há décadas. Essas promessas sendo cumpridas hoje. Tem promessas feitas há muito tempo. E estas promessas sendo cumpridas hoje na vida de inúmeras pessoas. Por favor, depois você vai contar aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, quando 35 pessoas olha só, eu vi uma casa. Essa casa, ela estava quase caindo, olha só. A casa estava quase caindo. A casa estava quase desabando. Eu via 35 pessoas se arrependendo diante de Deus. E quando essas 35 pessoas se arrependiam diante do Senhor, eu via como se fosse um mestre de obra reformando a casa. Orabassuri clama labastrianda labais. Oh, aleluia. Eu vi ele reformando a casa. Você se arrependeu aqui e ele refez. A casa era você, que estava caminhando para o abismo sem perceber. Pessoas que estão até na igreja, mas estava caminhando em passos largos para o abismo. Mas quando você olhou para dentro de você e falou: ei, eu preciso me acertar aqui, e se arrependeu diante do Senhor, Deus me deu essa visão. Na verdade, na hora que vocês estavam se arrependendo, Deus me mostrou esta visão. Irmãos, Deus ainda chama ao arrependimento. E Deus ainda restaura. Ele restaura. Ele está restaurando vidas aqui. Ele está restaurando vidas aqui. Jesus, o profeta prometido, o Salvador enviado, o restaurador das nossas vidas, está restaurando aqui hoje. Tem um renovo na vida dessas 35 pessoas. Aleluia. Jeová passou uma borracha naquilo que aconteceu e é daqui para frente. Pense nisso. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que você... Na verdade, eu vou até perguntar, mas já se arrependeram. Teve gente que se voltou para Deus aqui. Teve gente que já até aceitou Jesus aqui. Teve gente que até voltou para Jesus aqui. Mas fique firme com Ele. Eu nem vou fazer o apelo. Teve gente que já se arrependeu. O Espírito Santo falou que tem gente que se arrependeu, que se posicionou, que já fez um concerto diante do Senhor. Ei, procure uma igreja, porque aquele rapaz que era coxo nem podia entrar dentro da igreja, mas quando ele foi curado, sabe o que ele fez? Entrou dentro do templo, andando, saltando e dando glória a Deus. Procure uma igreja evangélica. Vai soltar, vai saltar, vai glorificar a Deus. Entra andando, pulando, glorificando a Deus, dizendo o que o Senhor fez na tua vida. E a sua vida seja um lugar de testemunho.
o lugar que leva as pessoas a conhecerem a Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deus abençoe vocês. Eu disse que quem ficasse até o final ia ver o que Deus fez na vida. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Eu volto às 22 horas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus. Amém? Amém. Deixa o seu nome lá nos comentários. Comenta alguma coisa na descrição. Não no chat. Na descrição, comenta alguma coisa lá. Bom, Deus abençoe vocês. Está encerrado em nome de Jesus.